Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar essa história da cura do endemoniado, de Marcos capítulo 5. Essa história me fez me lembrar uma experiência que aconteceu conosco lá no bairro onde eu moro. Lá onde eu moro, havia um homem que tinha problemas mentais. E esse homem, ele sempre andava sujo, e ele era violento, ele brigava com as pessoas, procurava briga com as pessoas que estavam passando na rua, gritava com elas. E quando não tinha ninguém para brigar, ele brigava com ele mesmo, sabe? Ele gritava. E às vezes acontecia de a gente acordar às 3 da manhã com os gritos dele na rua, né? Como se estivesse brigando com uma pessoa. E muitas vezes nem não havia ninguém no local, né? E a vizinhança toda tinha medo dele. E por algumas vezes, alguns vizinhos ali telefonaram, né, para o SAMU vinha buscar ele, levava ele para o hospital. Eu não sei se era um hospital psiquiátrico ou um hospital público, eu só sei que ele permanecia lá por uns 15 dias, depois davam alta para ele, e aí ele voltava para o bairro, só que mantendo mesmas coisas, brigando, arrumando encrenca, né? E aí a vizinhança novamente telefonavam, vinham buscar ele ficava novamente mais 15 dias lá, depois davam alta para ele voltava para o bairro arrumar problemas, né? E até que chegou um certo momento em que a vizinhança telefonou, levaram ele e ele não voltou mais. E depois nós ficamos sabendo que aquele homem veio a falecer, né? Essa história de Marcos capítulo 5 me lembrou bastante esse episódio, né? Só que com uma diferença. Esse homem que está relatado aí nesse capítulo, os problemas mentais que ele tinha não eram decorrentes de uma saúde debilitada. Era decorrente por uma possessão demoníaca. Vamos conhecer essa história agora em Marcos capítulo 5, dos versos 1 a 5, que diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. O que é um gadareno? Gadareno é uma pessoa que nasceu em Gadara, era uma cidade próxima da Galileia. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Olha só que situação. Então, aqui nós tínhamos aqui um homem violento e que tinha morada nos sepulcros. Olha só, aqui o texto, aqui no Comentário Bíblico Adventista, diz que, de acordo com a lei levítica, um cadáver era imundo. Porém, ele não tinha essa consciência por causa dos demônios que estavam no corpo dele. E notem também que ele era uma pessoa tremendamente violenta. As pessoas prendiam ele com algemas, mas ele despedaçava as algemas, e tão forte que era a possessão demoníaca dele. Diz a Bíblia também que ele se feria, então ele estava todo machucado. Veja que situação triste se encontrava essa pessoa. Um homem banido pela sociedade, violento, sujo, todo machucado, possuído por demônios, macabro, morava em cemitérios. Talvez violasse até os corpos, né, de mortos nos túmulos. Que situação lamentável estava esse homem aí. Aí eu pergunto para você, e você? Você está com um problemão desse tipo aí na sua vida, né? Às vezes a gente acha que a gente tem um grande problema, mas imagina o problema desse homem, né? Muito maior. Veja o que o diabo faz com as pessoas, né? Que situação humilhante. Vamos continuar lendo o texto, dos versos 6 a 9. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo?
Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia, sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Veja, Ellen White, amigo, diz que nesse momento aí, os discípulos fugiram amedrontados. Não foi a primeira vez que os discípulos deixavam Jesus sozinho, né? Olha só que coisa interessante. Aqui esse texto está ensinando para a gente o seguinte, que muitas vezes você pode ser abandonado por seus amigos, por seus pais, ou pelo seu filho, por seus irmãos da igreja. Porém, aqui o texto mostra para nós, amigo, que pode todo mundo te abandonar, mas se você estiver com Jesus, Jesus é autossuficiente, você não vai estar sozinho e Ele é o suficiente para você. Você não precisa de mais ninguém. Olha que mensagem maravilhosa. Então, às vezes a gente encontra aí pessoas aí reclamando, olha, ninguém vem me visitar, fui abandonado. Olha, eu digo para você o seguinte, que isso acontece, se aconteceu com Jesus, e vai acontecer com a gente também. Mas a Bíblia está dizendo aqui para nós o seguinte, que a gente não deve se abater por isso, que Jesus é autossuficiente na tua vida. E Ele está com você. Olha só que coisa interessante. Os discípulos ficaram com medo do endemoniado. E o endemoniado ficou com medo de Jesus. Tanto é que o texto diz assim, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, por que eles ficaram com medo de Jesus? Porque Jesus era o Filho de Deus Altíssimo, disse aí o verso 7. E aí Jesus perguntou para o endemoniado, qual é o teu nome? Sabe, não era costume de Jesus estabelecer comunicação com o demônio. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Não perdemos tempo falando com o diabo. Não temos o costume de dar um microfone para o endemoniado falar lá na frente da igreja, como muitas igrejas procedem. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, tá? Que isso é uma conversa infrutífera, que isso é só um espetáculo. Mas aqui, nesse momento, Jesus perguntou para o demônio, qual é o teu nome? Tudo indica que ele fez isso para mostrar aos discípulos a magnitude do seu milagre que estava por vir. E também para mostrar outra coisa. Olha só a resposta do demônio. Ele diz assim, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha só. No exército romano, essa palavra legião, na época, era usado para identificar um grupo de aproximadamente até 7.000 soldados. Então, tudo indica aqui que neste homem aqui havia 7.000 demônios no mesmo homem. Então, aqui o que a gente aprende, amigo? Que o diabo, ele é covarde. Covarde. Imagina só, amigo, uma luta entre 7.000 contra 1. Então, aqui você percebe que há um sofrimento aqui desumano. Você percebe também, amigo, que o inimigo, ele tem traços de psicopata. O psicopata, ele não tem noção de moralidade. Ele não respeita regras. Ele não tem escrúpulos. É covarde. Então, aqui nós observamos, amigo, que o diabo tem muito a ver com o que a psiquiatria considera muitos seres humanos como psicopata. O psicopata é assim. Né? Veja comigo agora dos versos 10 a 14. E rogai-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos,
e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Veja, então agora os demônios pedem para Jesus, olha, jogue nós naqueles porcos lá. Qual que era o objetivo de Satanás ir para os porcos, fazer destruição dos porcos? Porque ali era uma cidade em que o seu comércio principal era os porcos, era a venda e criação de porcos. E se houvesse uma grande destruição, como houve uma destruição de 2.000 porcos, criaria uma ideia de que Jesus traz prejuízo na vida. O comentário bíblico adventista diz assim, o propósito de Satanás era fazer que a gente dessa região se voltasse contra o Salvador, pensando que ele era responsável pela destruição de sua propriedade. Então ele queria criar ali uma propaganda maléfica de Jesus, que Jesus ele vinha para causar prejuízo na vida. E hoje, amigo, a mesma estratégia é usada pelo inimigo em nossos dias. Ele diz o seguinte, olha, se você seguir a Jesus, ele vai tirar 10% do seu salário, você vai ter que devolver o dízimo, vai te dar prejuízo. Ele também diz o seguinte, olha, se Jesus entrar na sua vida, ele vai te impedir de você ter prazer sexual, prazer carnal, que você não vai poder fazer sexo com um monte de gente que você quer. Ele vai dizer para você assim, olha, se você seguir Jesus, ele vai te pedir para você não beber álcool, que você não coma alimentos imundos. Ele vai te impedir, por exemplo, de você guardar o 4º mandamento da lei de Deus, que é guardar o sábado. Ele vai pedir para você guardar o sábado, e você, ao guardar o sábado, você pode ficar na miséria, porque as empresas querem as pessoas trabalhando no sábado. E ele vai dizer também assim, seguir a Jesus você vai ocupar muito o seu tempo, vai te causar uma vida sofredora. É isso que o inimigo continua fazendo nos dias hoje, que não compensa seguir a Jesus, que ele só traz uma vida sofredora. Sabe, Ellen White diz o seguinte, que naquelas pessoas lá, a perda dos porcos era muito mais importante do que a libertação e a cura daquele endemoniado. E que aquelas pessoas, elas tinham amor demasiado às coisas materiais. Por isso que Jesus permitiu que eles perdessem os porcos naquele dia lá. Permitiu que eles tivessem prejuízo material, para que eles aprendessem a lição de que eles não davam importância às coisas espirituais, que só as coisas materiais é que tinham importância para eles. Então, Jesus quis dar uma lição para eles, tá? Um desgosto. Aqui a gente pode aprender mais uma lição, amigo. Em Provérbios 3, verso 12, diz assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, verso 12. Então, amigo, muitas vezes Deus permite prejuízos, sofrimentos, doenças, para o nosso crescimento, para a nossa correção, porque nos ama e Ele quer que você entre no caminho correto, que você entenda realmente o valor das coisas. Então, muitas vezes, amigo, quando você tiver um prejuízo, um sofrimento, se pergunte, por que Jesus está permitindo acontecer isso comigo? O que o Senhor quer que eu corrija na minha vida? Sempre faça essa pergunta. Será que alguma coisa é necessário mudar? Vamos continuar lendo agora os versos 15 a 17. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Olha só, o verso 17, amigo, eu acho que é um dos versos mais tristes da Bíblia toda, tá? Porque é um verso em que as pessoas se reúnem e pedem para que Jesus saia daquela cidade. Olha que pedido
triste é esse, pedir para que Jesus saia da sua vida. Obviamente, amigo, que esse tipo de pedido é um pedido que Jesus não pode atender. Por quê? Porque se Jesus sair da nossa vida, a gente cai morto na hora. Por quê? Porque Jesus é o doador da vida, é Ele que faz o nosso coração bater. Então, o que Jesus fez naquele momento lá? Ele apenas se afastou da visão daquelas pessoas. Mas sair da vida, ele não podia fazer isso. Ele não saiu da vida daquelas pessoas, ele só se afastou. Porque Jesus respeita a vontade das pessoas. Por que pediram para Jesus ir embora? Sabe por quê? Porque tem gente que tem medo da transformação. Pediram para Jesus se afastar. Pessoas que pedem para Jesus se afastar são aquelas que têm medo do novo, da transformação, de ter que renunciar a interesses mundanos, enfrentar perdas materiais. Não entendem que Jesus é o melhor caminho, por isso que eles fogem. Tá? Porque se eles descobrissem que Jesus é a coisa mais valiosa, é a nossa única esperança, jamais eles titubeariam em seguir a Jesus. É por isso que as pessoas fogem. Veja agora os versos 18 a 20. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Olha só que coisa, amigo. Havia ali, então, portanto, uma má propaganda de Jesus, não é mesmo? Conforme nós relatamos anteriormente, de que Jesus só trazia prejuízo. Então, Jesus precisava de um homem na região para desfazer essa fake news. E era exatamente esse homem curado. Esse homem curado, ele quis seguir Jesus, ele ficou feliz, ele falou: Jesus, deixa eu seguir com você. Mas Jesus tinha uma missão para ele, diferente, e disse para ele: não, você vai ficar, e você vai contar as boas novas, você vai contar o que eu fiz de bom na tua vida. Olha, e a missão daquele homem lá não era uma missão fácil, tá? Porque ali era uma cidade pagã, politeísta. E outra coisa, era um homem que ele não recebeu estudos bíblicos, era um homem que não fez teologia. A única ferramenta de trabalho que ele tinha era o seu testemunho pessoal. Olha que coisa linda, amigo. Então aqui a gente aprende várias lições. O comentário bíblico adventista diz que 10 meses Jesus voltou àquele lugar, 10 meses depois, e milhares estavam esperando ele para ouvir a sua mensagem. Que pessoas eram essas? Pessoas que foram convertidas pelo testemunho daquele homem lá. Olha que coisa linda. O que a gente aprende aqui, amigo? Que pregar a palavra não é reservado apenas para pessoas instruídas, para teólogos. Deus pode usar qualquer pessoa, amém? Amém. Eu vejo aí por aí igrejas que acham que querem entregar o púlpito da sua igreja, do seu templo, apenas para pastores, apenas para teólogos. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que pregar a palavra pode Deus usar qualquer pessoa. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Vós aqui representa o quê? Os seguidores de Cristo, sem acepção. E ainda aqui o texto diz o seguinte: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, é para aparecer, é para pregar e aparecer em público a muitas pessoas. Devemos espalhar as boas novas, o que Cristo fez por você e que Jesus em breve vai voltar. Olha a diferença aqui, amigo, entre o que o inimigo faz na vida da pessoa e o que Jesus faz.
O que o inimigo fez? Ele fez um homem banido pela sociedade, sem condições morais, mentais, cheio de demônios, machucado, e que vivia em sepulcros. E o que Jesus fez? Restabelecimento total da vida dele. E um grande pregador, amém? É isso que Jesus faz, amigo. Olha, aqui está a diferença. O que você quer para a sua vida? Jesus ou as trevas? Aqui está a diferença. Aqui está a diferença o que acontece das suas escolhas. Aqui está o momento de eu apelar para você. Escolha, pois, a vida. Escolha Jesus. Quais são, então, portanto, as lições de hoje, amigo? Olha, para resumir e encerrar a palestra de hoje. Olha, o diabo tem traços de psicopatia. Ele não tem empatia, covardia ilimitada, destrói por completo a vida humana. Lição número 2, mesmo quando estivermos só, Jesus é autossuficiente, amém? 3, Jesus não é o causador de prejuízos, devemos restabelecer a verdade pregando. 4, às vezes Deus permite prejuízo ou dor para a nossa correção. E 5, pregar é uma missão global, sem acepção de pessoas. Portanto, amigo, pregue a palavra, anuncie a volta de Jesus e que naquele glorioso dia você possa estar entre os escolhidos e possa desfrutar desse lar maravilhoso que Ele está preparando para nós no céu. Amém? Deus te abençoe.